Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Saudações mais uma vez. Então, saudações entre nós sempre será de grande relevância, já que saudamos uma ação, saudamos um ato. Saudar o ato. A premissa de saudar o ato. No interior deste portal de edificação, que traz a possibilidade entre nós de seres encarnados, desencarnados, e de uma multiplicidade de seres encarnados, que sempre tratamos assim, muitos dos quais estão por vir muito em breve, onde estão agora todos vós. Mas se isso não for relevância, que muitos seres que aqui estão, invisíveis apenas aos vossos olhos, estarão como todos vós. E daqui a pouco nós estaremos como todos eles, num precedente, a totalidade da vida onde ela é. Então, saudar o ato, o precedente de saudar o ato, significa muito para nós. E quanto mais significar para vós, saudar o ato é a totalidade de nós, dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, que saudamos o ato de nossa vida. Quando este saudar torna-se em nós, não um obséquio mais, algo inusitado que sempre é inusitado, algo novo, que saudamos a vida e a vida se manifesta e ela chega até nós. Então, neste manifesto, aquilo que estamos acostumados lá fora, onde está saudar o ato, é inexistente. Saudamos o que representamos perante o ato. Continuamente. Saudamos o que representamos perante o ato. Guardem bem isto. Então, não saudamos o ato direto, existencial da nossa vida. Então, o que está dentro de nós, que nós representamos, e através deste representante, saudamos a vida. Poderíamos tratar horas disto. E poderíamos tratar disto na relevância que é por muitas horas, porque é de magnitude máxima, já que isto é revolucionário perante o Espírito, perante a nossa jornada nesta terra, perante por tudo aquilo que nos é fornecido e dado, por tudo aquilo que nós somos criados, mantidos, assistidos. Tudo foi feito para nós, meticulosamente, cada detalhe em si mesmo por nossa existência. Então, se pudéssemos tratar ancestralmente, então na ancestralidade nós temos o desígnio, esse desígnio, até a formatação de completar a natureza humana. São estágios milenares e milenares e milenares. Então, saudar o ato. Então, quando em tudo na vida encontramos saudações quer dizer que toda a nossa atenção está em saudar o ato perante aquilo que saudamos. O nosso semelhante, o espírito, o agente do espírito, os elementos. Isto tem uma importância tão grande que nos dá
a humildade necessária perante tudo. Então não saudamos a propriedade de nós para saudar o ato. Saudamos diretamente. Senão colocaremos todas as nossas importâncias, todos os nossos acréscimos, tudo que entendemos ou não entendemos, e depois disso saudamos o ato. Fica irrelevante. A relevância é como estamos aqui, nos saudando agora, o ato verídico de todos vós, do assento de todos vós, do que realizam aqui nesta obra, e todos nós também. Isto é digno. Então, quando a divinidade perante o Pai é tudo aquilo que podemos saudar, não daquilo que nós representamos, significa que isto está em primeiríssimo lugar de tudo. Significa que antes de qualquer jornada diária, antes de qualquer tipo de jornada, este é o princípio maior. A atenção no fundamento. Então, aquilo que todos, como conhecemos neste grande mundo, regiamente como um grande soldado, de que sauda o ato da estadia deste total e absoluta. Então não é aquilo que precede, do que acha de si mesmo, de sua importância perante aquele ato tem que ser o máximo. Então o ato máximo, dentro de todos os místicos deste mundo, crístico, búdico, de Sansara, de tudo o que quiserem, de tudo que já puderam ter conhecido, de Maomé, reside nisto em primeiríssimo lugar. Então Cristo dignificou pela sua própria estadia. Porque simplesmente que em primeiríssimo lugar estaria o Pai. Aquilo que manifesta em nós, interior e exteriormente, e de que não há outro modo que não seja. Isto é uma relíquia. E a relíquia desta saudação está aqui entre nós, aqui agora, ao Régio, uma potência divina condensada entre nós, dada a petição de seres que estão fora da roda reencarnatória, mas que estão presentes como seres da natureza humana, não estão em qualquer nuvem qualquer. Presidem a evolução humana, presidem a progressão humana. Em dada a petição de que existiria alicerces, um alicerce, onde suas paredes, dentro do cristalino que tratamos, quer dizer que é o diamante do quinto elemento, não do quarto. Porque o diamante do quarto elemento, como todos concebeis, todas as irradiações interpenetram e não seguram, mas não o cristalino como diamantes que seguram os fios kármicos, todos os chamados kármicos por um período curto. Um pequeno gesto por nós todos, para que possamos salientar aqui isto, que apenas de que tamanho é saudar o ato. O maior ato de nós, de todos os atos, é o milagre em nós, daquilo que nos faz, o próprio milagre. Então, Olorum, Deus Todo-Poderoso, Ele não está a algures, Ele é a própria criação, interior e exterior.
Sabe o que foi colocado entre nós? Algo supra-humano. Então este supra-humano é algo que imorredouro, que falamos e tratamos como espírito. Mas o espírito sempre está revestido de corpos. Então, quando desencarnarem, estarão o espírito revestido de algum tipo de corpo, mediante a região onde está, mediante o campo onde está. Então vou olhar assim e vão ver exatamente uma vestimenta do espírito. Esta vestimenta do espírito está no corredor da progressão humana. Está no corredor de ir e voltar para esta terra, ou de ir e voltar entre outras camadas que vão e voltam em outros campos de vida que são múltiplos. E sempre há um revestimento, uma camada de revestimento, como todos têm aqui. Então, onde reina o espírito, então, como tratamos aqui, e de uma novidade que traremos aqui, existe uma polaridade nessa jornada humana, nesta coisa divina em nós, que não apenas somos um animal terrestre. Este algo em nós, e em alguma parte dessa ancestralidade repartiu-se, quebrou-se, entre um que luta com o outro. Então podemos chamar de tantas coisas, está em nós, em todos vós. E isto que podemos dizer, que não era da criação, de Deus Todo-Poderoso, e depois algo, a potência divina em nós, que nos torna divinos em ação, em qualquer jornada, repartiu-se, cortou-se. E algo em nós, há um germe, um contrário ao outro. Este um contrário ao outro demonstra toda a demonstração externa nesta terra, esquina por esquina, lar por lar, seres por seres. A contraposição. Então a contraposição diz assim: sois muito maior do que Deus Todo-Poderoso. A contraposição diz assim: podeis até discutir se há ou não. A contraposição diz assim: sauda vós mesmo antes de saudar o ato. E o vós mesmo, e dentro da contraposição, vai saudar a contraposição. E a contraposição era feita de um tamanho que sempre, somado todas as circunstâncias, ela é santificada. É onde o beatífico quebra e é o contra-beatífico. E o contra-beatífico, desde o que possam conceber civilizatoriamente e antes é existente, isto é um germe que está em nós. Antes mesmo de estar encarnado, em outro modo do tempo, isto aconteceu. Então, sempre está relativamente, como trato muitos, o bem ou o mal será. Aquilo que é contrário à luz será. Aquilo que é contrário ao retorno pela nossa origem espiritual. Será que é o contrário daquilo que edifica em nós a maior certeza e a maior fé possível e que rompe e quebra no meio, torna-se discutível? E será que a arrogância humana não é o contrário? Quando a sede de sermos maiores do que um outro não é o contrário? Então, aí existe a luz e a escuridão. Então esta contraposição é tão absoluta que quando vamos saudar o ato legitimamente,
como um grande soldado do Pai, saudamos as nossas propriedades de acordo com o que está entre o contrário daquilo que é luz, daquilo que é retorno às origens, daquilo que é beatífico, daquilo que é bem-aventurado, daquilo que jamais somos superior aos nossos semelhantes. Isso é muito simples. Dentro desta simplicidade, que é muito simples, o que seria complexo para todos nós, dentro desta simplicidade? Qual o roteiro de vossas jornadas nesta terra dentro de tudo isso? E de que existe para nós, por intermédio de alguém que trouxe para nós e para todos nós, que chama-se uma bússola sagrada. Essa bússola sagrada é a maneira mais simples de trazer para todos nós, do tamanho que estamos tomados, de que tamanho estamos tomados. Então, a escuridão é o esquecimento máximo. Depois da escuridão máxima, e a certeza máxima de que um dá para o outro, que isto de escuridão não existe, porque todas as ruas estão claras, porque acendemos a luz dos nossos lares, porque temos no mundo externo tudo o que é possível para nos entregar. Esquecimento. Temos até onde podemos dignificar a nossa própria morte, comprando um leito em algum lugar e fazendo deste leito um edifício externo, compatível com aquilo que somos maiores ou menores do que os nossos semelhantes. Então isto será que é lucidez? Entre tudo isso está algo. Todas as entradas nossas para que sejamos a natureza humana recepcionam todas as irradiações divinas e é formatada a natureza humana, mas há algo em nós que não há num cão, que não há em nenhum animal vivo nesta terra, algo destruidor, que tem aparência de construtor, algo em nós que faz o débito virar crédito. Então, sem limites. E ajuntam-se estes sem limites entre uma amálgama de seres, de que estão muito próximos daquilo e de que um traz a verdade para o outro disto. Então, como sempre tratamos, o engano. E compreende-se entre muitos seres no próprio engano. Um para o outro diz, não é engano, isto é verdade. E é um tremendo engano. Sabe de onde é o engano? Onde exatamente estamos paralisados de retorno à fonte. Paralisados. Abraçados, paralisados. Paralisados tanto quanto o inseto cai numa teia de aranha. Mas naquilo que ele está paralisado numa teia de aranha e é absorvido lentamente pela inteligência que está no centro, então, este assunto, esta característica de assunto é uma novidade aqui. O que reparte em nós está repartido. Talvez, num assunto bíblico muito tratado um dia, onde tudo era perfeito, tinha um reino, que ninguém sabia o que não era perfeito, quebrou-se. E aí diz, trabalhará, será testado, dia por dia, noite por noite. Haverá todas as adversidades possíveis e serão testados. Neste testado está a civilização atual. Abram a porta e vejam, por todos os canais possíveis, de que toda inteligência humana é capaz. Que está em vossos bolsos.
do que a inteligência humana é capaz. Então o retrato disto está aí fora. Então há alguma questão de urgência de todos os dias. Então quando temos algo muito importante a realizar, de que temos uma prova muito importante a realizar, algo em nós diz, não posso falhar. Quando isso existe, não existe, mas não posso falhar, Deus dará em nós mesmos, por todas as partes. Construímos todas as ideologias o que fosse possível. Construímos um crédito que entendemos que é crédito e é um débito perante o Espírito. Construímos amálgamas, construímos a possibilidade de reunir muitos seres no mesmo propósito, induzi-los, colocar no colo e dizer assim: como sou generoso. Como sou generoso. Sou muito generoso. Sou tão generoso que coloquei uma carga de 500 quilos nas costas de alguém. Mas esta carga que entendemos e todos entendem não é carga. Sobremaneiramente, é simplesmente o que entendemos do que é bom neste repartir. Então o que será a verdade? A verdade é um indicativo de que saltamos o ato diretamente, não através do que nós representamos. Quando tivermos esta revelação, então aqui não tratamos daquilo que possamos discutir, colocar numa chave e colocar 20 itens e falar assim: destes 20 itens, qual será a verdade? A revelação não tem itens a ser discutidos, ela é de fato. Se perdemos a verdade, perdemos a qualidade de ver direto. Perdemos por fé, entendemos o mundo assim. Colocamos em algum lugar 20, 30, 40 itens e vamos escolher um. Mas quem escolher aquele será nosso amigo, será nosso leal amigo. Mas e se for engano? Será nosso leal companheiro. Perante o quê? Então saibam, aqui, transmitindo tudo isso para todos vós, sobremaneira responsável pela capacidade deste ser intermediário, de todos os seres que aqui vêm para ser intermediários, dada a fluidez e capacidade que temos de tratar com todos esses assuntos que faz parte do esquecimento, não apenas o humano no trânsito civilizatório, ancestral. Somos antiquíssimos. Cada átomo nosso tem bilhões de anos. Tudo antiquíssimo. Cada átomo de um mineral que está em nós. Ele não principiou quando o rei começou este planeta. Ele começou muito antes. Então não há nada de que possa compor e dizermos que nós realizamos em nós. Porque não realizamos nada em nós. O que realizamos em nós é simplesmente aquilo que a dicotomia desaparece e retornamos à fonte. O que será lá na fonte? Só a totalidade de nós vai saber, não o que é fragmentado. Sendo que a fonte já o é. Mas não vamos caminhar por retórica e nem por palavras baratas, nem por menções baratas. Trabalhamos com o mais possível simples, saudar o ato.
Saudar o ato é o próprio ato, instantâneo. E saudar o ato através do que nós apresentamos, jamais saberemos se é verdade. Nenhum de vós aqui e nenhum de todos os auditórios, porque está repartido em milhões de partes. Temos no gerúndio a portentosa capacidade de inventar o futuro sem ter a base. Sem ter a base do presente, do fato presente. Temos esta capacidade. E nesta capacidade temos algo que faz parte da natureza humana. Justificar este algo e fazer de conta que é verdade justificando-o. Então, será que basta uma justificativa? Mas pela justificativa, podemos caminhar à vontade porque está justificada. Então podemos matar um outro no nosso semelhante e, dada a justificativa, valer mais a justificativa do que o próprio ato, de que mudou todo o trânsito. E assim por diante. Então estava revelado entre nós, muito recentemente, até que tudo isso tivesse, a propriedade do portal da edificação tivesse uma estadia, tivesse um caminho entre todos nós que se manifesta único, e de uma fidelidade absoluta naquilo que possa ser transmitido. E a fidelidade máxima é dizer que saudamos o ato, ou saudamos aquilo que interpretamos o ato. Mas interpretamos o ato a cada esquina, a cada olhar, a cada instante de nossos semelhantes, mesmo aqueles que dormitam conosco. Interpretamos o ato, e outro interpreta o ato, outro interpreta o ato, aí nós saudamos o ato de que maneira? Que horrível! Só precisamos de algo, ter a revelação disto. Ao invés de revelação, se tivermos todas as justificativas possíveis, então estaremos no mesmo teor e a jornada nunca saberemos o que é verdade. Então tudo isso que estamos sendo reticentes não é por afrontar. Ele só afronta aquilo que somos guardiões e que ficou a propriedade de nós mesmos em primeiríssimo lugar. Depois o resto, depois o Pai, depois a verdade, depois do que tudo que é direto absolutamente desta vida. A vida e a morte. O nascimento sequencialmente até a morte. E ela é soberana. E o nascimento também é soberano. A partir disto, não somos soberanos em nada, somos participantes disto, daquilo que é soberano para nós. Ninguém se faz nascer, ninguém se faz crescer, ninguém se faz que os ossos cresçam, que o cérebro aumente. Ninguém faz o próprio envelhecer. E ninguém pode cumprimentar a vida sem existir a morte. Então há seres nesta terra que em uma totalidade de saudar o ato passaram por uma festa em corpo externo e desapareceram do outro lado. Porque a totalidade disso trouxe uma luz para cada célula, para cada átomo. E este ser poderia transitar entre um mundo e outro sem precisar a degeneração física. Mas que tal tratarmos disto? Pouco importa. Apenas um parênteses. Só para dizer que não somos nada perante quando algo bate em nosso lado esquerdo e diz:
chegou a hora, meu querido. E de tudo que vamos deixar, o que vai sobrar, talvez. O que é crédito que vou deixar manifestar neste mundo, ou será débito? Então, quando tratamos que tem um auditório gigantesco aqui, milhares de seres, alguns vão ter um empuxo rápido. Como vamos fazer uma cirurgia, vamos ter um empuxo de algo que vai nos anestesiar, e quando acordarmos, já aconteceu tanta coisa. Até a morte é possível, um empuxo. Neste empuxo, em tamanho minúsculo, ele está no útero, que o recepciona, e este útero se prepara durante alguns meses para a recepção total. E depois há um empuxo. Então podemos dizer que é um rito de passagem. O primeiro impulso que trouxemos, o segundo impulso. De que nem comando, que nenhum possível, de que a vida trouxe. E saímos do útero e proclamamos o princípio de um encarnado nesta terra. Será que sois algo tão importante? Se no princípio não nos tratarem, morremos em 2 ou 3 dias e voltamos para o mesmo lugar. Então o poder, algo que faz de que um ser trate do outro quando ele é pequeno. Aí sabe o que ela diz? Ele é meu, porque eu tratei. E festeja-se o Dia das Mães. Sabe quem é a mãe das mães? Deus Todo-Poderoso. Uma mãe é apenas uma intermediária e um pai também, mais nada. O depósito de que temos daquilo. Então podemos dizer, és devedora para sempre. Ó mãe, ó filho, esta é a verdade. Somos filhos deste gentio existencial e somos irmãos, ancestralmente apenas isto. Neste congênese quer dizer o gênese, o princípio, neste princípio. Então depois deste portal da unificação. E que tem um traçado sempre assim. Como tem um traçado em todos os mistérios de todas as religiões de fato, e de que são verticais e não horizontais. Então, a religião significa religar, trazer de volta aquilo que foi desligado e de que ficou longe, trazer de volta, religar, trazer a origem, trazer ao princípio. Então, se isto assim o é uma religião, então o portal da unificação, ele tem um trajeto. Então o trajeto, o princípio do primeiro trajeto, que chamamos de rito de passagem. Porque é muito importantíssimo quanto à concepção, quanto ao nascimento e quanto à morte, um rito de passagem. Neste primeiro rito de passagem, tratamos da presença. A presença é assim. Quando estamos em todas as partes desta terra, em chamados múltiplos, a nossa atenção está repartida. Repartida. Quando a atenção está em si mesma, acontece um fenômeno simples e natural de que faz parte da natureza humana, a presença. Neste rito de passagem, onde a presença se instala, é o princípio de tudo. Só existe esse princípio, dado a qualidade do que está entre nós, de querer saber a verdade, de intentá-la
e de saber de que ponto estamos em nossa jornada. Quando retira isto, quando a presença vai embora lá fora, este estímulo não existe ainda. Existe uma lei. Se a porta da presença abrir, outras abrirão. Mas se não estamos em presença, não estamos prontos para abrir a porta principal. Estamos em todas as partes. Neste rito de passagem da presença que aqui reinamos, nesta retenção que está aqui, tem um empuxo natural que vem por natureza como um empuxo reencarnatório, simples. Um empuxo. O descanso. Quando não estamos em presença, o descanso não existe. Inventamos pequenos descansos, metade descanso, permanentemente algo em nós que não está em descanso. Mas quando o descanso chega, sabe o que acontece quando o descanso chega do infortúnio daquilo que não conseguimos descansar? Gratidão. Rito de passagem. Porque um puxa o outro. Gratidão. Ficamos gratos. Então, se estivermos por obrigatoriedade num trabalho onde estamos há 18, 20 horas em pé, eu em desespero total, aí chega algo, diz, senta-os, que diz? Então, se o descanso chega naquilo, na magnitude máxima daquilo que não descansamos, ficamos gratos. Pode pedir o que quiser, que eu vou fazer diante desta gratidão por esta cadeira que eu estou sentado. Neste trânsito de passagem, uma coisa, algo muito interessante. Saudamos o ato, não do que interpretamos o ato. Então estamos prontos, ficando prontos, e a água vai esquentando. No próximo rito de passagem, a oração. Já que quando estamos muito gratos, inexoravelmente oramos. Então, não tem lá um demarque. Ora, todos os dias. Oramos. E aquilo nos dá algo. No interior daquela oração. E quando estamos em oração, vamos contar algo para todos vós. Se há algo por vós, há muitos anos e de outras vidas que é para vós, aguarda que estejam prontos para recepcioná-los. Então esta apoteose para todos vós aqui. Essa recepção não é uma caridade de alguém que faz para outro alguém. É o que é de vosso de direito. Em qualquer camada que seja, daquilo que sabemos de nós, do que não sabemos de nós, daquilo que está no mistério progressivo, podemos recepcionar. Então isto pode significar uma grande cirurgia, uma grande liberação, um grande bem-estar, uma certeza que não existia, e assim, e assim, e assim. Então estão no lugar que se há algo que os quer muito, pode chegar a entregar. E está acontecendo. E isto é um milagre. Mas não é um milagre que alguém está dando para vós. É um milagre natural. Que com o esquecimento total disto, não temos à disposição a estadia por recepcionar o que é para nós. Então todos nós estamos recepcionando. Este cavalo está recepcionando.
estas que se comunicam estão recepcionando. Sempre algo por recepcionar. Quando isto bate um sino muito grande, sabe quando entramos na consagração, na magnitude máxima crística, da apoteose crística. Talvez para um místico seja um satori, mas para chegar no satori, ele precisa da presença e todos os impulsos para saber. O satori significa que ele está muito próximo da revelação final. Isso quer dizer que na Umbanda estamos apostos para estar encaixado em nosso santo. E santo para a Umbanda significa as radiações onde os seres se encaixam. Depois ela vai embora. Um satori vem, depois ela desaparece. Mas ele aconteceu. Então que seja o satori para todos nós. A revelação disto é o que o contrário tira lá fora. E sabe o que é o contrário? É o contrário que está em nós. Abraçado em todos os contrários possíveis desta terra, em todos os indicadores de que estamos querendo ir muito, muito, muito mais longe do que qualquer verdade. Consagração. E tudo isso sem nenhum esforço. Compete o esforço ao homem por atingir a possibilidade de Deus, já que ele se bate com o rei nas costas, de saber que o contrário é gigantesco em si mesmo. Salve, filhos e filhas. Aqui reina a intermediária através de duas seres femininos que chamam-se Raquel e Sofia, porque são da própria criação, assim que se realizam, então estão na moradia do quinto elemento e faz surgir este intento. E são criaturas que são especializadas onde o contrário faz perder a vigília. Salve, filhos e filhas. Salve. Muito lentamente, quão lentamente como quiserem, desta apoteose, e lentamente vão caminhando. E tudo que toma significa que todos abraçam juntos. Que assim seja. E que esteja próximo a quem indicado para que esteja.